E aí você tem a tal da ressonância funcional. É aquilo que o pessoal fala, acendeu essa parte, acendeu essa... Isso. E aí o que você faz? Você põe uma pessoa nesse exame e aí você começa a projetar milhões de imagens. Então você vê a hora que você aciona áreas ligadas a afeto, áreas ligadas à raiva, a nojo, a repulsa. E aí vai mapeando. E aí você vai mapeando. Mas mais do que isso, perceberam que isso era igual a outros humanos. Exatamente. E perceberam, olha que coisa interessantíssima, que os psicopatas, eles têm o cérebro não funcionante na área do afeto. Caramba! Mas não fisicamente é físico? Não, a diferença não é física, é funcional. É funcional. O cérebro... São ligações. Exatamente. Como se fosse não uma faz... fiação que ali não funciona. Se a gente fizesse essa metáfora da fiação, que eu acho boa, é como se alguns fios eles não se encontram. Como se alguns circuitos estivessem desativados. Exatamente. Caramba. Quem descobriu isso foram 2 cientistas brasileiros. Que? Em 2001. O que eles fizeram? Pegaram um grupo, tá? De 20 psicopatas de sistema penitenciário. Fizeram isso nos Estados Unidos, que aqui eles não podiam fazer. E fizeram não psicopatas, pessoas comuns. O mesmo teste. Então eles ligaram o cérebro a um grande computador, botaram dentro de uma máquina de ressonância e eles começaram a botar assim, um pôr de sol no arpoador com uma música de Tom Jobim. O que despertava nas pessoas? Uma coisa de paz, de harmonia, o sistema límbico ficava relaxado, zen. Depois voltava com uma cena de guerra, alguém explodindo. O que acontecia? As pessoas que não eram psicopatas, elas reagiam com extrema repulsa àquelas cenas de violência contra uma criança, violência contra alguém, com animais. E no psicopata, a mesma reação do sol se pondo no arpoador, com Tom Jobim, era a mesma pro resto. Não mudava. Não mudava. Você assistiu o Minority Report? Sim. Que era uma polícia que previa... Que o cara ia fazer um crime. Que ia fazer um crime. Se a gente consegue mapear que um cara é um psicopata, a gente pode prender ele antes de fazer alguma coisa? Ou deixar ele sob vigilância ou não? Isso seria ideal. Por exemplo... Não pode, não existe. Não existe isso. Quer dizer, eu acho que as coisas estão tão doidas porque as pessoas estão sendo presas por crimes que não cometeram. Né? Que supostamente irão cometer. Eu acho que, novamente, a ficção vai antecipar um futuro. Que vai chegar um ponto que vai acontecer isso. Eu acho. O que acontece? O cérebro, né? Vamos fazer uma diferença do que é cérebro e o que é mente. Né? O cérebro é o aparelho. É como se assim... É aquele negocinho que a gente... É como se fosse o rádio. Sei. O rádio. A mente é as ondas que governam ali dentro. É a atividade elétrica ali. Entendi. Né? O que acontece é que tudo no cérebro é uma grande central elétrica. A gente está falando aqui, está acionando uma carga elétrica o tempo inteiro. Se a gente pisca, são milhões de sinapses. O que é sinapse? É um neurônio que se liga com o outro, que se liga com o outro e vai fazendo um caminho, vai fazendo uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica passa o quê? É pensamento, ideia? Forma pensamento. O que é um pensamento? O que é um raciocínio lógico? São bilhões de sinapses. Eu vou pegar esse copo e vou beber... Esse movimento, você tem milhões de sinapses sendo ativadas. Você é um cara fadado para ser feliz. Por quê? A gente tem que viver fazendo exatamente isso. Aquele momento que tá gostoso, que tá bom, você tem que parar, congelar e falar assim... Vou lembrar disso com muito prazer. Por quê? Porque você dá um comando ao teu cérebro que é assim, guarda isso. Uma fotografia mental. Guarda isso. Nossa, eu fiz isso muito na minha vida. E sabe o que está acontecendo hoje? Com essa coisa de todo mundo estar filmando tudo, em vez de estar vivendo tudo... Você não está fazendo isso com o cérebro. Você não está fazendo isso com o cérebro. A Organização Mundial de Saúde, em 2018, decretou o ano de prevenção ao suicídio. Porque em 2018 nós já tínhamos uma pandemia de suicídio. Em 2018, a cada 40 segundos, uma pessoa se matava ao longo do 40 mundo. segundos? Segundos, eu não estou falando de 40 minutos. Isso é absurdo. É absurdo. De alguma maneira, a forma como a gente está vivendo, ou como a gente está deixando de experienciar a vida, né, está fazendo com que os circuitos da tristeza, da melancolia, da depressão mesmo, estejam em alta. Entendi. E aí você vê um mundo de rede social
que é muito fake. A felicidade, ela não é algo que eu possa transferir para você. Não, né? É intransferível. As pessoas não entendem isso. Então criam padrões de felicidade que são falsos.